Em 2020, a Angola e o mundo conheceu o chamado Luanda Leak, que representou uma fuga de informação muito delicada, onde um grupo internacional de jornalistas tiveram acesso. Eles analisaram essas informações, revelando os mecanismos utilizados pela Isabel dos Santos e a forma como ela adquiriu toda aquela riqueza, como ela ascendeu financeiramente. Como nós sabemos, a Isabel dos Santos é uma empresária angolana e a principal empresária em África, com investimentos em mais variadas indústrias, desde banca, diamante, petróleo e por aí. Agora, concentrando exclusivamente em dados, que é a nossa especialidade, você, pergunto, você tem a noção da quantidade de informação que este consórcio de jornalistas tiveram acesso? É capaz de imaginar a complexidade de análise da verificação que tiveram que fazer antes de trazer a público todo o relatório? Bem, na verdade estamos a falar de quase 1 milhão de documentos, entre eles, entre eles e-mails com contratos e por aí. Ou seja, documentos que podem ser de diversos tipos, desde imagens, no formato de imagens, no formato de texto e vários outros formatos. Ou seja, estamos a falar de uma situação verdadeiramente complexa para que uma pessoa ou um especialista sozinho fosse capaz de analisar num tempo útil. De acordo com o próprio grupo de jornalistas, eles afirmam se essa investigação tivesse sido conduzida por uma única pessoa, por um único jornalista, esse jornalista iria precisar de quase 3 anos para analisar e trazer os resultados para o público. Então, devemos fazer uma pergunta: quais foram os profissionais que estiveram envolvidos nesse processo? Naturalmente, estiveram envolvidos jornalistas. Na verdade, estiveram envolvidos 120 jornalistas de 20 países diferentes. Maior parte destes jornalistas não falavam língua portuguesa. Penso que, além de jornalistas, estiveram envolvidos outros profissionais. Mas, certeza absoluta, estiveram envolvidos os especialistas em dados. Quantidade é, não é possível mencionar, mas estiveram, com toda certeza, especialistas, data scientist, analista de dados, provavelmente engenheiro de dados ou especialista em machine learning. Se bem que cientista de dados, dependendo da profundidade do conhecimento, pode acabar por ocupar quase todas essas funções. Ainda concentrando neste, devemos também fazer outra pergunta: em que aspecto ou como esses especialistas de dados puderam ajudar o jornalista no processo de investigação? O que é que eles tinham de especial ou o que é que eles fizeram de especial? Então, para isso, vamos dar exemplo de algumas aplicações ou de algumas funções que eles consideraram. Uma delas era a criação de base de dados e permissão do acesso a essa base de dados por todos os jornalistas e mais outros profissionais envolvidos nessa investigação. Depois de criação de base de dados, é preciso introduzir lá os documentos. Além de introdução de documentos, é preciso estruturar esses documentos e possivelmente classificar esses documentos, classificar ou criar diferentes categorias para cada documento. Por exemplo, ao classificar esse documento, pode ser classificado de acordo também. A classificação pode ser feita em múltiplas classificações. Por exemplo, pode ser feita em relação às pessoas envolvidas em documentos, em relação geográfica, em relação aos países que foram criados os diferentes documentos, a natureza de documentos e assim por diante. E outros tipos de classificação ou categoria podia ser criado de acordo que durante o processo de investigação, de acordo porque durante o processo de investigação vai se percebendo os aspectos que é preciso, é relevante ou não. Além deste processo, temos o reconhecimento de padrões que permite conhecer o padrão de investimento ou ação da Isabel dos Santos. O processamento da linguagem natural é um bom exemplo de utilização, é uma técnica interessante aqui. Além dela,
permitir a existência destas aplicações. E devemos lembrar que esse NLP, ela é um dos subdomínios da inteligência artificial. Então, nesta investigação em concreto, ela pode ser usada, por exemplo, para resumir documentos, para realizar tradução de documentos, visto que os jornalistas não falavam a língua portuguesa. Além disso, também, ela permite-nos extrair informações importantes dentro de um documento. Por exemplo, nome, entidades, datas, relações entre entidades e assim por diante. Pode ser combinada esta técnica com outras para melhor, para melhor análise. Mapeamento de redes permite-nos criar uma rede de ligações, uma rede de conexões. E com essa técnica permite saber quais são as ligações dentro do Império da Isabel, quais são as ligações entre os diferentes indivíduos dentro do Império da Isabel. E de acordo com cada uma dessas bolinhas representa um nó, e o tamanho dessas bolinhas representa a importância, a influência que essa pessoa tem dentro do Império da Isabel. É claro, neste exemplo em particular, ela não vem da investigação da Luanda Links, é um exemplo ilustrativo meramente. Podemos seguir. A seguir temos, com a técnica de detecção de anomalias, permite detectar comportamento ou ações anómalas, ações fora de normal. Por exemplo, lembro-me que durante a reportagem, um alto funcionário da Sonangol veio ao público dizer que Isabel dos Santos tinha assinado um contrato para pagamento a uma empresa na altura que ela já tinha deixado de ser presidente daquela empresa. Ou seja, foi uma assinatura num período fora de normal, num período anómalo. Por outras palavras, ela nem ninguém que tivesse deixado de ser presidente de uma organização poderia fazer isso. E numa análise é possível detectar este tipo de comportamento. Finalmente, a técnica também, não finalmente, também a técnica de visualização do dado permite-nos visualizar, pode ser utilizada em duas fases diferentes, durante o processo de análise para perceber e aprimorar a própria análise, e depois de análise concluída, pode-se recorrer a ela para depois criar diferentes gráficos e com esses gráficos facilitar a comunicação para grande público. Ou seja, com essa técnica tem-se a possibilidade de explicar a pessoas sem conhecimento técnico o que realmente se passou. Como Isabel dos Santos, ou quais são os mecanismos que Isabel dos Santos utilizou para em diferentes fases na sua ascensão financeira, na criação do seu império. Com essa técnica, vamos ver a seguir, essa técnica aqui, este é um vídeo infográfico que está presente dentro do website do consórcio de jornalistas. E neste vídeo infográfico, nós podemos ver como eles utilizam a técnica de visualização de dados para ilustrar de ano para ano como é que Isabel dos Santos tem aumentando o seu império financeiro. Como é que ela tem aumentado o seu tentáculo e sua influência no panorama mundial. E em 2000, isso começou, esse gráfico ilustra a evolução desde 1992 até 2019, e 2019 nós podemos ver que Isabel dos Santos acaba por ter tentáculo um pouco em vários países, quase todo o Palop, com exceção da Guiné-Bissau, mas Portugal, França, Inglaterra, Japão, os Estados Unidos, Beirute e por aí. As fontes para criar esse conteúdo, nós consultamos estas fontes, que é esse jornal britânico, mas o próprio site do Consórcio de Jornalista Internacional, e, naturalmente, nós consultamos conteúdos internos, ou seja, conteúdo do próprio Pantufo Dados, nosso conteúdo. Finalmente, para você que gosta desse assunto, por favor, siga-nos aqui. Você que quer aprender ou melhorar
a sua qualidade de apresentação, desde Word, desde Excel ou PowerPoint, também pode nos seguir. E você que quer melhorar o seu conhecimento de programação, particularmente com Python, pode nos seguir aqui também. E brevemente vamos começar também com análise de dados, mostrar as mais diferentes técnicas de análise de dados, particularmente com Python. Particularmente com Python, com a biblioteca Pandas, Scikit-learn, essa é uma biblioteca muito importante dentro do Python, e quem sabe podemos migrar também para NLP, Natural Language Processing, ou processamento da linguagem natural com NLTK ou Space também. Obrigado, até já, espero ver você brevemente.